Um terra de Quental teve um grupo razoável de amigos com quem se correspondeu durante bastantes anos, pois muitos deles foram seus companheiros nos bancos da Lusa Athena, da Universidade de Coimbra, onde travou conhecimentos, entre outros, com alguns que perduraram até aos últimos tempos, o acompanharam mesmo quando ele partiu da última vez que viajou de barco do continente e de Lisboa para a sua terra natal, onde, desiludido por várias razões da vida e do seu contexto, resolveu partir da terra e encaminhar-se voluntariamente para o mistério da morte, que para ele era uma irmã do amor e da justiça. O que, não a temendo, até algumas vezes a desejando, partiu samuraicamente. Oliveira Martins, quando soube da morte realizada em 11 de setembro de 1891, como os seus amigos, sofreu bastante, e em carta a outro comum amigo, que aliás no In Memoriam de Antero de Quental deu talvez o contributo mais belo para preservar algo da aura lendária de Antero de Quental, perguntando a Oliveira Martins sobre a morte de Antero, foi a ocasião para este escrever uma carta que, chegada até aos nossos dias, vale a pena ler e apreciarmos, tendo como pano de fundo esta visão dos mundos espirituais. Antero entrou, talvez não tão preparado em termos de despertar espiritual, mas certamente preparado em termos de desprendimento da Terra. O que é que nos diz Oliveira Martins a essa de Queiroz? Ouçamo-lo. Meu caro José Maria, muito obrigado pela tua pergunta telegráfica. Um telegrama que lhe chegou, vindo de Paris, e continua assim. O nosso Antero cedeu por fim à tentação constitucional da sua vida. Morrer era-lhe uma obsessão. Matou principalmente o clima enervante de São Miguel, que estonteia os mais flamáticos. No meio desta aflição, consola-me sequer a ideia de que não morreu por nenhuma dificuldade maior. Nem dinheiro, nem doença, nem mulher. Nada. Matou a sua imaginação, exacerbada pelo capacete do Osoto da ilha. Era uma tentação antiga. 2 vezes o desarmei
e uma no instante em que se ia matar. E então havia um motivo. Mulher. O nosso pobre Antero não tinha a filosofia bastante para perceber que da vida nem vale a pena nos desfazermos. Era um alucinado da metafísica e provavelmente acabou julgando ir viver num mundo melhor. Acabou-se. Adeus. Abraço-te, meu José Maria. Abraço-te nele. Oliveira Martins. Esta carta, certamente interessante e sentida, pode nos fazer refletir sobre a morte de Antero, porque refletirmos sobre a morte é um preceito que foi dado pelos grandes humanistas, e um deles é este que se encontra aqui na parede, uma fotografia da sua lápide sepulcral que está cravada numa coluna em Basileia e que foi o nosso mestre Erasmo de Roterdão que escreveu também uma arte de bem morrer e que preparou durante a sua vida uma transição para a morte que o levou mesmo nessa aproximação espiritual e iniciática que é o momento da morte, para dizer, numa das poucas vezes que há registro em toda a sua vida, da expressão meu Deus, eu amo-te em holandês. Ele que sempre falara em latim, na hora da morte, escapou talvez o som que sua mãe lhe transmitira no começo da sua vida na Terra, fazendo jus a esse princípio de que a cobra, ou serpente, ou ouroboros que morde a cauda, se verifica em todos os seres pelo qual o princípio e o fim estão ligados. Ora, Antero, quando se mata, seria verdadeiramente por não suportar o capacete ou houve várias outras razões? Será também justa esta afirmação? Era um alucinado da metafísica e provavelmente acabou julgando e vivendo num mundo melhor. Esta afirmação é bastante interessante porque, como sabemos, Antero tinha, e os sonetos mostram-nos, uma crença na comunhão com os mortos, com os antepassados. São dos poemas mais valiosos e mais interessantes e mais sentidos, expressam mesmo experiências pelo qual ele sente que os antigos amigos ou familiares ou antepassados surgem-lhe na noite ou no som.
se a sua formação filosófica o afastara da visão limitada, antropomórfica do Deus judaico-cristão, claramente Jeová há muito que tinha criticado e abandonado, chamando-lhe um tirano. Já o Deus de Jesus acaba por receber, no último soneto exatamente da antologia dos sonetos, o ser considerado como o bom porto, onde ele descansa o coração e dorme na mão de Deus. Seria essa a visão que Antero tinha da morte? Iria descansar, finalmente, na mão de Deus, que ele acaba por explicar em carta que era uma forma de se referir ao absoluto, ou à ideia pura, ou ao ideal, utilizando uma imagem católica, mas que não se assustassem os amigos, aproximando-se assim de uma certa crença ainda marcada ou tingida por um certo estado de religação ou mesmo dissolução num todo, numa unidade. Antero teria essa hipótese de morrer e perder a consciência e estar entregando-se à sua irmã morte e amada, ou pode, nesse próprio momento da morte, ter sentido que estava a forçar e a cometer um certo erro que fatalmente teria que ressarcir-se nos mundos invisíveis sem poder avançar tão diretamente como ele desejaria para a montanha sagrada, Palácio da Ventura, esse supremo bem que se revela no fundo da consciência. Mas como Antero, durante toda a sua vida, tinha sido um bom, um puro, um ser de ideais e de capacidade estoica e de sacrifício e de dádiva aos outros, é bem natural que tenha conseguido não ser demasiado castigado pela ordem do universo ao ter cortado voluntariamente o seu tempo e a sua missão aqui na Terra. A carta de Oliveira Martins é um testemunho interessante de ver como um amigo acaba por ter pouca consciência, um amigo íntimo, do estado de Antero em relação à crença sobre o além. Como é que estaria em relação às crenças acreditaria que tinha ido para um mundo melhor, era um metafísico, um alucinado da metafísica. Não tinha a filosofia bastante para perceber que da vida nem vale a pena nos desfazermos. Esta posição é extremamente pragmática e quase que negativizante, pois a vida nem vale a pena desfazer-nos,
uma desvalorização da sacralidade da vida, que para Antero era grande, mas uma vida que não era apenas a vida física, mas era a vida na sua totalidade, na sua dimensão física e metafísica, e, portanto, não há uma questão de não valer a pena desfazer-nos, mas há uma questão de vivermos-la segundo os nossos princípios, corajosamente. E, no caso, até considerando que tinha terminado a sua missão, que o seu corpo estava já bastante fragilizado, achou que deveria partir e assim o fez. Seria a sua imaginação a se exacerbar? Havia já uma tendência anterior? Certamente que é possível que essa coragem com que enfrentou Ramalho Ortigão em duelo a propósito da questão do bom senso e bom gosto, sem pouco saber, sem nada saber quase da arte da esgrima, mas atirando-se corajosamente e vencendo logo numa estocada Ramalho Ortigão, realizada no Porto, esse duelo. O meu amigo e seu devoto, e sobretudo Leonardo Coimbra, Santana Dionísio, narrou muito bem num dos seus livrinhos consagrado ao Porto, chamado Da Urbe e do Burgo, mas manifestava aí essa sua coragem e a sua não aceitação do medo, senão por uns breves segundos, para se atirar. Assim, no momento da morte, não sabemos de facto se Antero sentiu algum tipo de medo ou se, pelo contrário, o seu olhar penetrava já nas dimensões espirituais e compreendia que seria esse o seu selo de autenticidade e de martírio, qual Sócrates tomando a cicuta, tal Jesus sendo crucificado, tal Alás sendo também esquartejado, mas clamando que mesmo os bocadinhos da sua carne continuariam a clamar a sua unidade com a divindade. Assim também Antero, sem ter essa realização espiritual, mas corajosamente se lançou no grande oceano da morte, consciente de que morrer é ser iniciado e que ele não recearia avançar. Passados estes 120 e tal anos, continua vivo e questionando-nos como é que estamos a viver a nossa vida, se estamos suficientemente fortes para aceitar a morte a qualquer momento. E nestes momentos de abril, maio já a começar hoje, de 2020, com tanta gente a ser confrontada com o perigo do Covid-19 e com a morte de tantas pessoas, qual é a nossa capacidade de, estando já identificados com a nossa essência espiritual, podermos não ter medo de tal, mas simultaneamente também, enquanto estivermos na Terra, agirmos voluntariamente pela ligação ao mundo espiritual, ao Espírito, à divindade, e partilhando tal em amor e sabedoria com todos aqueles que estão afins ao que Antero
também sempre desejou e não conseguiu tanto, nomeadamente quando se explica que mais do que escrever, ele gostaria de ser um Sócrates, para ter um discípulo como o Platão que registasse, e algo disso ficou nas nossas cartas que nos sobram dele, que nos chegaram dele, dessas quase falas socráticas que ele faz com amigos, das quais se destacam as com Fernando Leal, em que ele vai fazendo essa tal maiêutica de tentar gerar, dar luz, dar um parto na alma do outro, para que ele entre no silêncio, tente ouvir essa voz interior profunda, chamada voz do Mestre, a voz divina, a voz da consciência, estimulando-nos assim a atingir essa ligação com o Espírito, que é, sem dúvida nenhuma, o aspecto mais importante da nossa vida para podermos entrar depois no além com a identidade e os sentidos despertos. O interno não teve tanto, mas corajosamente atirou-se, e nós, neste século XXI, temos mais possibilidade de trabalhar com todo o conhecimento espiritual que temos, das várias tradições místicas, espirituais, ainda que haja também muita manipulação e alienação e mistificação nos esoterismos, pseudo-esoterismos, New Age, mas a nós de conseguirmos discernir o que é verdadeiramente caminho real e palmeá-lo na comunhão com os que nos antecederam e certamente enviando luz e amor para Antero, para Oliveira Martins, para Fernando Leal, Magalhães Lima, Azevedo Castelo Branco e tantos outros, possam as cartas do destino abrir-se luminosamente para todos nós e as bênçãos dos mestres descerem dos mundos espirituais vindos da divindade até aos nossos corações e almas, de modo que nas nossas meditações, no silêncio e no olho espiritual, chega o resplendor de luz. Om. Temos graças, despertemos mais o nosso ser espiritual e comunguemos mais com os grandes seres e com a divindade. Fogo do amor em nós. Amém. Om.